Boa noite. Boa noite, igreja. Eu sou o Efraim da Wilson. E eu sou o Wilson do Efraim. Casados há 15 Casados anos. para sempre há 15 anos. Esqueci, desculpa. Eu que lembrei. Depois o Carlinhos precisa me dar um treinamento, pastor Carlos, que eu não estou igual tu ainda não. Mas vai ficar bom, irmãos. Somos pais para toda a vida. Pais para toda a vida, do Tito e da Chloe. De 6 anos, o Tito, e a Chloe de 2 anos. E nessa noite nós temos aqui a honra de estarmos juntos para compartilhar com vocês nessa abertura dos cursos, né? Nesse momento tão especial que nós temos, que é esse momento de treinamento, que é o momento de afiarmos para melhorarmos. Porque os cursos são muito importantes na nossa vida. Por que é importante? Porque se o seu casamento é bom, pode melhorar ainda mais. Se você tem filhos, mas o tempo todo nós estamos aprendendo. O tempo todo nós aprendemos nos nossos filhos. Se você já é bom nas finanças, ou às vezes não tão bom, você pode aprender sempre também. E assim por diante. Aprender a como ser homem, né? No tempo em que nós vivemos. Aprendermos as mulheres aprenderem a como ser mulheres de verdade. Mulheres únicas. Nesse tempo que se vive no mundo. Então, tudo isso, nós estamos aqui nessa noite para compartilhar um pouco com vocês. Amém. E quantos aqui desejam ter uma família segundo o coração de Deus? Amém? Nós desejamos muito isso também, irmãos. É o desejo do nosso coração, o nosso anseio, a nossa luta diária. E longe de sermos aqui um casal, né, uma família referência, vocês vão encontrar aqui uma família que busca desesperadamente fazer a vontade de Deus, seguir os princípios, os conceitos do Senhor. Hoje mesmo, enquanto nós estávamos preparando a palavra, a gente estava compartilhando e chegamos a um consenso, né, amor? A gente falando, meu Deus, nós temos pouquíssimos exemplos na Bíblia de famílias que foram exemplares em todas as áreas. Na maternidade, ali no casamento, a gente não tem muitos exemplos. A Bíblia, ela deixa muito claro todos os fracassos de todo mundo, né? E então, como que nós podemos aprender? Ainda assim, a gente aprende com os erros. Lá em Provérbios, tem um versículo muito precioso que fala sobre isso. O sábio, ele aprende com os erros dos outros. Então, nós temos a oportunidade de também ver erros e aprender com esses erros. Então aqui também está um casal que comete erros, que falha, mas que está buscando desesperadamente ter a família que o Senhor tem para nós, que o Senhor sonhou para nós. E nós queremos compartilhar com vocês um texto que compartilha um pouco, que fala um pouco sobre essa família que o Senhor sonha para nós. Que família é essa? Qual é essa família ideal que o Senhor deseja para nós? Talvez muitos de nós aqui sonhamos e idealizamos uma família ao longo da nossa vida, não é mesmo? Mas quando a gente olha para a palavra de Deus é que nós vamos encontrar exatamente a família que o Senhor sonha para nós. E a gente vai compartilhar com vocês um pouco sobre essa família, um pouco sobre o que o Senhor deseja de nós como família, ali em Salmos 128. Salmo 128, número 1, diz o seguinte: como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como a videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como broto de oliveira ao redor de sua mesa. Até esse versículo aqui. Como a Will já falou aqui também, então nós queremos compartilhar com você um tema que é: cuide da sua família. E eu creio que se você está aqui, você está procurando cuidar da sua família, não é verdade? Eu penso que se você está aqui, um dos motivos é ou você procurou ajuda, ou alguém falou, é importante que você esteja fazendo um curso. E eu já começo aqui para a gente pensar antes, é o seguinte:
eu digo o seguinte, que todos nós precisamos de um manual. Mas nem sempre nós lemos o manual. E o manual é importante. Porque quando nós compramos um eletrodoméstico, por exemplo, quem aqui já leu o manual? De verdade. Levante a mão bem alta, seja corajoso. Quando você compra lá, você comprou um eletro novo, um aspirador de pó. Você lê o manual? Quem lê? Olha aí. Rapaz do céu, me surpreendeu. Eu achei que só teria 2. Tem mais de 2. Por quê? Porque geralmente nós não lemos. Quem já leu o manual do carro? Olha aí, tem alguns valentes ainda. Por quê? Porque geralmente nós não lemos. Quem vai para o YouTube para ver mais rápido, resumido? Levanta a mão. Aí, esse é dos meus. Descobri esse dia para trás, por exemplo, como trocar o filtro de ar do meu carro. Eu fui lá e olhei e falei, é assim, é simples. Não é verdade? Porque às vezes nós vamos no YouTube, hoje já tem na explicação, um cara explica em quase 30 segundos, porque senão você pula o vídeo dele. Ele já coloca em 30 segundos para você ver. Mas sim também nossa família. Para cuidar da nossa família, é importante que nós possamos aprender todos os dias. E o aprender é muito importante. E nós temos um manual. Qual é esse manual? A Bíblia. A Bíblia é nosso manual. E fora a Bíblia, nós temos os auxílios também de bons livros. Vamos falar um pouco sobre isso. Nós temos os cursos, né, que nós temos da nossa igreja, que são excelentes. Oi? Que são baseados na palavra. Que são baseados na palavra. Então é muito importante. Por isso nós queremos dizer para você, cuide da sua família, porque a sua família é o bem mais precioso que você tem. Dinheiro nenhum paga a sua família. Nada paga quando alguém perde a família. Então a família é muito importante. E aqui no Salmo 128, o Senhor ele nos dá uma direção de como que nós podemos cuidar da nossa família. Como que nós podemos, o que nós devemos fazer, né, para ser bem-aventurados? O que significa ser bem-aventurado? É ser feliz, ser bem-sucedido. Se nós perguntarmos, acho que para todo mundo, 100% da população vai falar, eu quero ser feliz, eu quero ser bem-sucedido. Ninguém fala, né? Não, para mim não é importante, não. Não, nós desejamos isso. E o Senhor, Ele nos dá uma direção aqui sobre como que nós podemos cuidar da nossa família e como que nós vamos ter como consequência essa bem-aventurança, essa alegria, esse deleite no nosso casamento, na nossa família como um todo. E em primeiro lugar, o que nós aprendemos aqui é tema ao Senhor. Porque ali no versículo 1, ele diz, como é feliz quem teme o Senhor e anda em seus caminhos. Se nós queremos ter uma família bem-sucedida, se nós queremos ter uma família feliz, não tem como a gente pular esse passo. Não tem como não temer ao Senhor. A palavra de Deus já diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor, ele é o começo de tudo. Não tem como sermos bem-sucedidos no nosso casamento, termos uma família abençoada, se não começar em nós. E há uma tendência muito forte de nós terceirizarmos a felicidade e o sucesso do nosso casamento, da nossa família. É muito fácil a gente colocar a culpa sobre o outro. A minha família só não é feliz porque ele faz isso e aquilo outro. O meu casamento não é abençoado porque também, olha o que ele faz. Só que, em primeiro lugar, começa em nós. No nosso temor ao Senhor. Então você tem que ser o primeiro comprometido com Deus em seguir o caminho do Senhor, em seguir a direção do Senhor, esse manual que o Efraim falou, da palavra. Então, em primeiro lugar, se você deseja ter uma família bem-sucedida, comece com o seu relacionamento com Deus. Começa com o meu relacionamento com Deus. Quantas vezes no casamento, quantas vezes a gente não entra em acordo, a gente está ali aflito em alguma situação e o Espírito Santo vai lá e nos constrange. Eu me lembro de uma vez em que eu fiquei chateada com o Efraim, não lembro pelo quê. A gente geralmente esquece, graças a Deus, né? Eu já esqueci na hora. Ela está lembrando até hoje. Eu não lembro. Não lembro o que era. Sei que eu estava chateada com ele com alguma coisa. E normalmente, eu sou fácil em perdoar. O Senhor já me ensinou isso, né? A gente já aprendeu, graças a Deus.
Não se põe o sol sobre a vossa ira. A gente aprendeu também aí, ó, através dos cursos. Nós fizemos o curso de noivos, gente, antes de nos casar. Fomos muito abençoados através do curso de noivos, né? Quem que vai se inscreveu para o curso de noivos aqui? A caminho do sim ou o outro? Ó, que bênção, glória a Deus. Isso vai te evitar muitos males. Quantos aqui gostariam, quantos já fizeram o curso de noivos? Olha, poucos. Quantos gostariam de ter feito antes de se casar? Se não levantou a mão, tenho certeza que a esposa está falando, tinha que ter feito. Porque nos abençoou demais. E a gente aprendeu isso também, de não pôr o sol sobre a ira, não dormir assim. E o que aconteceu? Eu aprendi a ser rápida em perdoar. Mas teve uma vez que eu falei assim, não, eu não vou perdoar. Ele tem que sentir que o que ele fez foi ruim. E aí eu fiquei, não, eu vou ficar. E passei 1 dia, 2 dias, eu cara fechada, sem conversar. E aí eu fui fazer o devocional com a minha filha. E lendo a Bíblia, a gente lê a Bíblia com eles todos os dias. E aí fui ler a Bíblia com ela, lendo a Bíblia e depois fui orar. E aí fui orar, Senhor, me dá um coração igual ao teu. E aí Jesus na hora falou, Jesus ficaria como você está ficando com seu marido? Aleluia. Aí foi um tá, né, na cara. E eu, ai Senhor, mas ele não muda. E ele falou assim, e aí Deus falou para mim, e é a sua atitude fazendo isso que vai mudar ele? Aí eu, ai, não, é o Espírito Santo. Senhor, se não é o Senhor que vai lá e muda, não vai ser a minha atitude assim que vai mudar. Eu sei que no meu lugar o Senhor perdoaria. Então, eu chorando, eu vou perdoar, eu vou. Naquele dia já encostei o pezinho nele, já dormimos. Sabe, né? Quem sabe o que é encostar o pezinho na hora de dormir? E dormimos bem, graças a Deus. Aí depois já não podemos mais falar sobre o que aconteceu. Aí é segredo. Mas é justamente isso que a Wilson falou. Tema o Senhor. Porque quando nós tememos ao Senhor, as coisas se resolvem. Por quê? Porque nós tememos a Cristo Jesus e nós colocamos Ele como prumo dentro do nosso relacionamento, dentro do nosso casamento. E Deus realmente precisa ser o centro do nosso casamento, da nossa família. Porque quando Deus é o centro da nossa família, as coisas vão se cooperando, as coisas vão se alinhando. E Deus fala conosco, irmãos. Você pode ter certeza disso. Se você estiver mal, no dia que você estiver mal, você pode ter certeza, o Senhor Jesus sempre vai falar com você. O Senhor Jesus sempre vai falar conosco. Por quê? Porque o Espírito Santo é quem nos convence, não é o outro que convence. Não é o outro que vai convencer o outro a mudar. A outra pessoa pode até conversar e chegar em um acordo, mas quem convence para que as pessoas mudem é o próprio Espírito Santo. Ele é quem nos molda, Ele é quem vai nos ajustando para que possamos, nessa caminhada, seguir esse caminho e chegarmos lá onde é o propósito final que Deus desenhou para nós. Mas até isso tem uma caminhada. E o principal ponto é justamente esse: temer ao Senhor. Isso que o salmista escreve. Como é feliz o que teme ao Senhor. Nós, como cristãos, que amamos a Jesus, um princípio é temer ao Senhor. Pastor, mas eu estou aqui e ainda não me converti. Tema ao Senhor. Quando você começar a temer ao Senhor, você vai entender que a sua vida mudará tudo completamente. Porque Cristo Jesus é quem nos molda e quem nos muda. Porque antes de eu não pensar em trair o meu esposo para não ofendê-lo, eu não penso em traí-lo porque eu não quero ofender a Deus. Quando você teme ao Senhor, você entende que mais importante ainda do que o seu marido descobrir algo, a sua esposa descobrir algo, você vai ter temor do Senhor descobrir aquilo. Então, às vezes, seu marido, sua esposa pode nem saber da pornografia que você está acessando. Mas quando você tem temor ao Senhor, aí você vai abandonar aquele pecado. Porque você vai entender o que é Ele, que é aquele único juiz, o único a quem você deve prestar contas. Então, esse temor é o que nos molda, é o que nos muda, é o que vai realmente nos guiar para fazer com que o nosso casamento, a nossa família como um todo, a nossa administração dos nossos recursos, dos nossos bens, sejam bem-sucedidos. Então, o primeiro passo, não tem como a gente ignorar a nossa vida com Deus, nosso tempo com o Senhor, nosso devocional. Isso vai ditar muitas coisas na nossa vida. E essa semana teve algo muito fresquinho, né? E sempre interessante que eu imagino que a gente começa...
A gente entra numa guerra espiritual sempre que a gente vai propor a ministrar, a falar com outras pessoas, compartilhar com outros. E essa semana algo engraçado aconteceu, né? Semana passada. Engraçado não, agora eu tô achando engraçado, mas na hora não foi engraçado, né? O meu marido foi jogar bola. Viu que eu falei que elas não esquecem? Não, mas foi sábado. Eu já nem me lembro mais. Aham. Foi jogar bola. E amém, eu acho ótimo, né? Tem que ter tempo dele mesmo. E ele foi com o Tito, meu filho, e eles foram os menininhos jogar bola. E eu, sábado, tinha ainda o evento aqui com os líderes kids, aqui com o Team Day do Atitude Kids, né? E de manhã acordei apressada, organizando algumas coisas rápidas, né? E ele foi e eu fiquei com a Chloe, a pequenininha, em casa. E aí eu falei, gente, eu vou adiantar o almoço, porque para quando ele chegar do futebol, a gente almoçar rápido e eu já ir para o Team Day. E eu com muitas coisas para fazer, mais rápido ali, fiz um almoço caprichado e tal. E aí vi um story dele com o Tito lá, né, jogando bola, ainda postei, falei, que lindo, enquanto os homens estão lá, as meninas estão aqui preparando o almoço, né, tudo com muita dedicação, né, e amor. Aí beleza, quando ele chega, eu, ai amor, que bom, vamos almoçar. Aí ele, a gente já almoçou. Eu, oi? Tinha churrasco lá. Falei, não. Era tão bom assim, eu falei pra ela, era churrasco, picanha. Nem tava tão bonzinho, né, Caio? O Caio tá ali, é prova. Não tava bom, Caio? Tava muito bom, gente, não. Não acredito. Eu falei, não acredito. Eu falei, peraí, por que você não me avisou? Aí ele, por que você não me perguntou? Falei, não. Eu falei, eu não acredito, eu sempre faço o almoço. Como assim? Você poderia ter me falado, amor, não precisa fazer almoço hoje. Eu tô aqui que eu daria uma comidinha rápida pra Chloe, comeria qualquer coisa. Fui obrigado, esses irmãos, a comer o churrasco. Aham. Eles me obrigaram. Colocaram, falaram, tem que comer. Eu falei, não quero, eu vou embora. Eles me seguraram. Me colocaram, José, na minha boca. Quase mastigaram pra mim. Eu não entendi isso, daqui é difícil. E eu falei, eu não acredito que você fez isso. Mas na hora, gente, eu realmente entendi assim, que a graça do Senhor veio sobre a minha vida, né? E eu consegui rir daquilo. Porque eu sei que aquilo poderia não ter se transformado num motivo de piada, né? Poderia ter se transformado num caos. Sim ou não? Mulheres, vocês me entendem. Elas me entendem. Poderia ter sido motivo de, não acredito, você sempre faz isso, você não nem considera. Ela poderia estar presa hoje, viu, gente? Só para avisar. Matar o marido da cadeia também. E eu falei, não acredito, né? Mas conversei e eu falei, olha, a única coisa que eu acho que era importante você fazer é reconhecer que você errou e pedir perdão. E tudo bem, eu já te perdoo, vou te perdoar. Independente de você pedir perdão, já quero te dizer, eu te perdoo. Tudo bem, é por isso que eu não vou te matar, né? Mas não faça isso novamente. Mas aquilo realmente, irmãos, eu vi que foi eu fiquei pensando naquele momento que o diabo deve ter ficado irado lá no inferno. Tipo assim, não acredito, eu não consegui. Era um motivo de uma briga boa. Essa era uma daquelas que eu fazia eles caírem ali. E ele não conseguiu. Pois eu vim pro Team Day aqui, da equipe. Pensa na minha alegria no carro. Jesus, obrigada, eu consegui, eu venci. Eu venci. Só quem já venceu, segurar a língua, morder a língua e não falar o que deveria falar, o que queria falar, é que sabe a alegria que é, não é, irmãos? Então deixa eu te dizer, isso só é possível por causa do temor ao Senhor. Então não abra mão do seu tempo com Deus, da sua busca do Senhor, de você temer ao Senhor. Juntos, isso é incrível. Se um buscando a Deus já é uma bênção, imagina os dois juntos, irmãos. E a gente tem a graça de todos os dias, nós dois deitamos na cama um do lado do outro e a gente lê a Bíblia juntos. Cada um com a sua, né? Mas a gente tem aquele tempo juntos de ler a palavra, a gente tem o prazer de compartilhar. Amor, olha o que Deus falou comigo aqui. Irmãos, não abram mão disso. Isso aqui é o princípio das bênçãos do Senhor sobre a sua casa. Amém? E sobre temer o Senhor, o manual é muito importante. E eu sempre digo, cursos são muito importantes. É importante você fazer todos os cursos. Mas também você precisa o quê? Ter pessoas que continuem cuidando de você. Por quê? Porque o tempo, eu não sei hoje, acho que um curso hoje dura o quê, pastor José? Uns 10 anos? Se pegar do começo até o fim?
5 anos, obrigado. 5 anos. Então, depois disso, e aí? Por isso que é importante você ter pessoas também cuidando de você. Por isso que a nossa igreja é uma igreja que tem os ministérios. E é tão importante, mas também temos as células. E a célula é o lugar onde você é cuidado também. Esses dias para trás eu achei tão interessante, nós tivemos um casal que teve uma crise, e aí ele estava no curso que nós unimos. Isso, hoje quando tem alguém que está com um problema no casamento, uma das coisas que eu faço é o quê? Eu já ligo para o pastor Carlos, mas Agilson já falou, tem um casal aqui que eu preciso colocar no curso de família, num curso de casados para sempre. E eles abrem já logo, já coloca a pessoa lá rapidamente, já encaixa num grupo, ou no caminho do sim. Por quê? Porque é um ajudando o outro. E a célula vai continuando, e você precisa ser cuidado. O curso, ele tem uma durabilidade. Então a célula, nossa igreja como igreja em célula, nós servimos o quê? Em comunhão, e o temor do Senhor nos ajuda dia após dia. A termos pessoas, sempre eu digo, tenha pessoas que falem na sua vida. Tenha pessoas que vai chegar um dia para você, homem, e vai virar para você e falar, toma vergonha de sua cara e muda. Precisamos ter mulheres de Deus que cheguem em você, mulher, e fala, toma vergonha de sua cara e muda. É importante que tenha isso. Porque quando nós temos pessoas que chegam para nós e mostram as nossas falhas, quando tem pessoas que chegam em nós e falam assim, poxa, cara, olha, você está falhando. Isso é muito importante, irmão. Tem pessoas que têm que chegar em nós e falar conosco. Uns tempo atrás eu tive uma questão lá, aí eu lembrei também com a Wilson, e aí ela procurou uma pessoa. E tem uma pessoa que fala na minha vida, a pessoa me chamou lá, vamos tomar um café? E eu fui todo inocente. Fui simples. Fui lá, falei, meu amigo chamou para tomar um café. Fui lá, falei, opa, adoro café, vou lá na sua casa. Ele, não, vem aqui hoje. Aí eu comecei a estranhar. Falei, a proposta é boa demais. E aí eu falei, o que é isso? Ele, não, você quer vir aqui hoje? Eu falei, cara, ele nunca me chamou nesse horário. Beleza. Chegando, aí eu falei, não, hoje eu não consigo. Amanhã, então, amanhã eu vou, tá suave. Meia-noite, que dá mais tempo para a gente conversar. Que horas? Não, vem umas 8. Armaram o laço para mim. E aí eu cheguei lá, ele, e aí, como que você tá? Tô bem, graças a Deus. E aí, como é que tá aí, como é que tá aquilo? Tá bem, tudo bem. Deixa eu te falar, a Wilson me falou isso. Eu, opa, como? Contou. E aí eu falei, é verdade. Aí eu me abri com ele, contei tudo que eu precisava para ele. E foi muito importante. Por que eu fiz isso? Porque tem alguém que fala na minha vida. Tem pessoas que chegam em mim, que quando eles vão falar comigo, eu respeito e eu reconheço isso. O quanto é importante ter pessoas que chegam na gente e falam, olha, você está falhando nisso aqui. Isso aqui está errado. Você não pode tratar assim a sua esposa. Você não pode tratar assim o seu marido. O seu casamento, para melhorar, precisa ajustar algumas coisas. Então é importante, irmãos, que nós vivamos em comunhão. Então cultive o seu casamento. Aqui vai dizer, Salmo 128, 3, a parte A. Sua mulher será como a videira, frutífera. Primeiro, você vai temer. Segundo, cultive o seu casamento. Tua esposa, no teu interior de tua casa, será como a videira frutífera. O cultivo da videira demanda cuidado constante, para que o fruto não se degenere. Então, colher frutos da videira era um sinal de progresso. O contrário, o sinônimo é desgraça. Então, precisamos cuidar do nosso casamento. Maridos, precisamos cuidar das nossas esposas. Precisamos cuidar das nossas esposas. Um dia desse, eu me lembro uma vez, acho que foi no aniversário dela. Acho que foi no aniversário da Wilson. Sabe, irmãos, eu nunca tinha dado uma joia para ela. E eu fui lá na loja, cheguei lá e falei, me dá o anel de ouro mais barato que você tem, que eu não consigo comprar mais caro. Cheguei lá e falei, moço, no primeiro lugar que eu fui, eu não vou falar o nome da loja aqui que eu fui, porque alguém me indicou. E eu cheguei na loja e falei assim, rapaz, você tem anel aí? Todo simples. Aí ele falou, tem aqui, ó. Pegou um anel, esse aqui custa tanto, não vou nem falar o valor, senão você vai escandalizar igual eu. Na hora que eu cheguei, eu falei assim, aí eu fiquei assim, rapaz, o que eu falo para ele que eu não tenho dinheiro para pagar esse valor? Não, esse aqui custa 6 mil reais. Esse aqui custa 8. Eu falei, rapaz, o que esse cara está achando? Quase que eu falei, desculpa, eu tô com a arma, me dá o anel. Saí correndo. Aí eu fiquei assim, eu falei, e agora? Você tem um mais barato? Não? Eu tenho um de fio de cabelo.
que custa R$200. Falei, é esse, mas é ouro. Mas eu falei, vou comprar, porque minha esposa merece. Quantas vezes você parcela, irmão? Aí ele virou e falou assim, não, eu vou parcelar para você acho que foi em 10 vezes. Falei, é esse. Parcelou em várias vezes, eu consigo pagar, resolvi a parada. Mas eu comprei, por quê? Porque eu falei, é importante comprar uma joia para ela. Porque a minha esposa, eu me aprendi algo que um pastor meu me ensinava. Um dia a gente estava fazendo um discipulado de pastores. Ele virou e falou assim, sabe, irmãos, todo presente que um homem dá para a mulher, ainda é pouco. Ele falou assim, um tempo eu estava fazendo, isso lá em Goiânia. Ele falou, eu estava fazendo um aconselhamento com um homem. E aí ele virou e falou assim, eu estou traindo a minha esposa. E ele falou assim, E você trai... Me falei, o que está acontecendo? Ele falou assim, eu estou traindo minha esposa com prostituta. Ele falou, meu Deus do céu, cara. Ele falou, pastor, essa prostituta é prostituta de luxo. Ele falou, tem noite, pastor, que eu saio com uma prostituta, eu chego a gastar R$500, R$1.000 com a prostituta. Ele virou para ele e falou assim, deixa eu te falar uma coisa. Depois daquele dia eu decidi, todo o valor que eu investi na minha esposa é pouco, porque a minha esposa é a mulher que Deus escolheu para mim. É a mãe dos meus filhos. Então eu invisto na minha joia preciosa, eu invisto nessa mulher sábia, assim por diante. Por quê? Porque foi Deus que a gente colocou o seu marido. Foi Deus que a gente deu a sua esposa. Então é importante que o casamento, ele seja cultivado. A videira, ela precisa o quê? Ser cultivada. Se não for cultivada, não gera frutos. Vai ter um pé de uma árvore seca que não terá frutos. É importante que no casamento nós cultivemos. Isso é importante, irmãos. Nós temos 15 anos de casado. Como nesses 15 anos de casado, eu falo por mim, e acho que a Luísa testemunha disso. Como eu evoluí. Como eu evoluí nesse tempo todo. Aleluia. Como eu mudei muitas coisas na minha... Eu vou mudando, irmãos. Eu fui mudando, fui cedendo. Eu preciso mudar, eu preciso crescer. Porque eu tenho uma frase que eu falo, quando eu vou pregar alguma coisa sobre casamento, eu falo, casamento é coisa de homem. Casamento não é coisa de menino. E homem tem responsabilidade, meu irmão. Então nós evoluímos, nós crescemos. Então cultive o seu casamento. Quando nós cultivamos, gera frutos. Quando nós cultivamos, nós crescemos. E o amor vai aumentando a cada dia mais. Eu falo isso por nós mesmos. Eu falo isso para o Wilson. Eu a amo muito mais hoje do que nos princípios nós nos casarmos. Eu também. Entendeu? E ela era... E ela era... Nós tínhamos ali, ela tinha o quê? Quando nós casamos, ela tinha 19 anos. Eu conheci ela com 17 anos. Entendeu? Então assim, nós nos casamos jovens, mas o tempo foi passando. E eu aprendi muito isso, que o amor é cultivado. A paixão, ela vem e ela passa. Mas o amor, ela é cultivado. O amor precisa ser cultivado todos os dias. O casamento da mesma forma. E a videira, quando a palavra de Deus diz que a sua esposa ela será como videira frutífera, essa videira aqui, para quem a esposa ali é comparada, a videira é a que produz o quê? O que a videira produz? Oh, gente, vocês não sabem. Videira produz uva. A videira que produz uva. De onde vem o vinho, o que gera depois o vinho. Então, a videira também aqui é um sinônimo de alegria. Porque o vinho na Bíblia ele fala de alegria. Então, o que o Senhor deseja para os casamentos é que seja um lugar de deleite, um lugar de prazer, um lugar de alegria. Gente, o que o mundo ensina é que casamento é um lugar de prisão, é um lugar de tristeza. O que o mundo ensina é o quê? Antes, quando era solteiro, eu tinha sexo, casou, parou. O mundo ensina isso, não é mesmo? O mundo inverte. O mundo inverte as coisas. O mundo diz que quando era solteiro, aí tinha paixão, que era maravilhoso, era tudo lindo. Depois que casa, não. Mas, irmãos, isso é maligno. Nós não podemos aceitar isso, porque o que a palavra de Deus tem para nós é que o casamento ele é um lugar de alegria. Agora, para que isso aconteça, é necessário ter esse cuidado, esse cultivo que o Efraim falou. A minha tia, lá em Goiânia, tem uma videira na casa dela, um pé de uva lá na casa dela. Quando ela se mudou para aquela casa, estavam só com galhos secos e não dava uva.
Tinha até algumas folhas assim, mas não dava uva. E ela pensou, gente, essa videira aqui não deve dar uva. Ela chegou a pensar até em matar aquele pé de uva lá e tirar. Mas o que ela fez? Chamou um especialista em videira. E levou o cara lá na casa dela. E esse cara fez uma poda naquela videira que ela pensou assim, agora acabou. Se eu fosse para arrancar, eu tinha acabado com ela. Ela pensou assim, acabou com a videira. Fez uma poda, mas tirou tudo que precisava tirar. Gente, depois disso, essa videira começou a dar tanta uva. E eu fui lá e comi de umas uvas deliciosas lá na casa dela, no quintal da casa dela. Coisa mais linda. Mas precisou passar pela poda para dar frutos. O seu casamento vai precisar passar pela poda. Muitas vezes essa poda dói. Você acha que o Efraim chegou lá em casa muito feliz que eu tinha contado para alguém? Você acha que ele chegou lá, amor, muito obrigado que você se importa com o nosso casamento, chamou alguém, né? Ele chegou lá em casa e falou assim, como que você está contando? Você está abrindo minha vida aí? Primeiro momento foi isso. Esses primeiros momentos, às vezes de DR, esses momentos onde a gente tem que conversar, lá nos cursos, vocês vão passar por isso, nós passamos por isso. Momentos de confronto ali no curso, momento onde você é confrontado, que você até pensa assim, vou sair desse negócio. Vou fazer isso mais não. É assim ou não é? Quem já fez? Quando nós fizemos o curso Paz para Toda a Vida, com o Edgar, mas a Débora, eu lembro claramente que tinha um casal que todas as vezes que acabava o curso, falava assim, semana que vem eles não voltam. Não sei se vocês lembram disso. Rapaz, mas quando acabava lá o negócio de paz, que eles chegavam lá fora, eu falava, se tivesse uma faca aqui, um dava uma facada no outro, meu irmão. Porque, não sei o quê. Eu falava, mas por quê? Estava ajustando. São as podas. São as podas que acontecem no casamento, na família, para que possa crescer. Então dói, mas entenda. Entenda, já coloca isso no seu coração. Essas podas é para que as uvas deliciosas venham para o seu casamento. Amém? E a importância dos cursos é justamente esse. Qual a importância de você estar fazendo esse curso? Qual a importância de estar fazendo o curso a caminho do sim? Vocês que vão fazer o curso para casais. É para que vocês não errem. Ou errem menos, porque errar todo mundo vai errar, meu irmão. Você acha que esse jovem que está casando, ele é o príncipe no cavalo branco. E às vezes, quando casa, você descobre na primeira semana que trocou. O príncipe ficou e só veio o cavalo. Você fala, e agora? E para domar o cavalo bravo? Não é fácil. Então, assim, tem que ser ajustado. Às vezes você acha que casou com a princesa. Quando se casa, na primeira semana, a princesa não veio. Eu não vou falar quem foi que veio para... Você chega lá, você fala, meu Deus do céu, o que é isso? Acontece. Então, assim, irmãos, uma vez falamos, acho que essa semana com alguém, falou, quando nós temos o curso de noivo, irmão, nós abrimos toda a nossa vida. Abrimos nossa caixa, fomos lá e nós fomos transparentes uns com os outros. Completamente transparente, mostrando que tudo aquilo precisava ser ajustado. O curso de noivo para nós foi ótimo, foi maravilhoso nas nossas vidas. Por quê? Porque nós começamos a ajustar desde antes. O curso de casados é ótimo. Por quê? Porque você vai ajustar alguns parafusos agora, vai ajustar alguns pontos. Ah, pastor, mas nós não estamos juntos. Meu amigo, a partir de hoje, sai daqui já e fala assim, ó, essa é a primeira noite, vamos começar a ajustar a partir de hoje. Vamos dormir junto até hoje, meu irmão. Nem que a gente coloque só os pezinhos, né, um no outro. Mas comece hoje, decida, dê um primeiro passo de fé. Sai daqui diferente. Começou a fazer o curso de finanças, está muito ruim as finanças, ajuste. O que precisamos cortar? O que precisamos ajustar? Já começa, fora outros, né? Homens, para fazer o curso de homem ao máximo, já se prepare para que seja um homem de verdade, mulher única, e assim por diante. É muito importante. Os cursos são muito importantes nas nossas vidas. Em terceiro lugar, cuidando da sua família, nós já falamos sobre temer ao Senhor, cultivar o seu casamento, abençoe os seus filhos. No versículo 3 diz, teus filhos serão como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. Olha que bênção. Quando nós cuidamos da nossa família, a gente abençoa os nossos filhos. E os rebentos, eles são galhos novos que saem da oliveira. A gente teve a oportunidade de ver lá em Israel uma oliveira de perto. E é lindo quando acontece isso. A gente vê que uma oliveira de muitos anos, as oliveiras elas
elas são conhecidas pela longevidade. As oliveiras, elas têm algumas que duram até 2.500 anos. A gente vê lá em Israel oliveiras do tempo de Jesus. E ali a gente vê que aquelas oliveiras, elas começam a nascer novos brotos. E a palavra de Deus diz que os nossos filhos, os filhos daqueles que temem ao Senhor, daqueles que colocam o Senhor como primeiro lugar nas suas vidas, o que acontece? Os seus filhos serão como esses brotos ao redor da sua mesa. Então, de que isso nos fala? Nos fala de um tronco ali que sustenta esses brotos que estão nascendo. Então, se você quer ter filhos felizes, tenha um casamento feliz. Um casamento feliz, ele é um dos pilares para você ter filhos felizes. Saiba de uma coisa, quando você tiver ali um casamento bem-sucedido, isso também vai abençoar os seus filhos. Os seus filhos vão querer, vão se inspirar e vão falar, eu quero também ter um casamento assim. Eu quero ser um casal assim. E falando sobre abençoe seus filhos, mesmo no mundo terrível, nossos filhos frutificarão se tiverem boa base. Quem é a base dos seus filhos? Você. Você, pai, você, mãe, os pais, vocês são responsáveis por cultivar os seus filhos. Você é o responsável por dar destino aos seus filhos. Você que é o responsável. Você é quem dá direção para o seu filho. Para onde eles irão? Ah, mas o mundo é terrível. O mundo é complicado. É assim mesmo. Mas você precisa de direção para o seu filho. Você precisa de destino profético para eles. Você precisa orar com seus filhos. Ler a Bíblia com seus filhos. Nós lemos a Bíblia com nossos filhos. Eu falo, filho, você entendeu isso aqui que Deus está falando, filho? Todos os dias nós fazemos isso. Eu oro com ele. E, por exemplo, essa semana passada, eu estava indo com meu filho para a escola. Ontem, na verdade, que fui levar eles. E eu coloquei eles dentro do carro e liguei uma música. Bem alta, deixei a música tocando. E essa música estava tocando, começou a tocar. Eu abaixei o volume e falei assim, filho, agora eu vou orar por você. E aí eles estavam no banco de trás dos dois. E eu comecei a orar pelo Tito. Filho, você é diferenciado. Deus criou você, filho, para um propósito. Você declara sobre a vida dele. Fazendo declarações proféticas sobre o Tito. E aí eu comecei a orar por ele, orei de direções para ele. Orei pela Chloe também. Porque eu entendi, eu falei, gente, é isso. Eu falei, filho, eu preciso orar por você todos os dias. A gente já ora de dormir, eu falei, eu quero orar mais ainda por você. Semana passada eu peguei ele lá em casa. Coloquei ele sentado junto comigo. Coloquei uma música que eu até cantei aqui domingo. Aqui eu não vou cantar de novo não, porque eu acho que foi muito ruim. Mas eu cantando com ele, aquela música, chorando em lágrimas. E ele olhando para mim assim, aí ele até falou, papai, você está brincando, você está chorando não. Eu falei, não filho, eu estou chorando de verdade. É lágrimas. E a Chloe veio e me abraçou. E eu comecei a orar com eles. E eu comecei a declarar sobre eles. Falei, filho, sabe por que Jesus, sabe por que eu estou chorando? Porque Jesus me ama. E eu falei, olha, é isso que eu tenho que fazer. Porque se ele entender o quanto Jesus o ama, a vida dele será completamente transformada. Se ele entender o quanto Jesus o ama, o destino do meu filho, o futuro dos meus filhos será completamente abençoado. E os nossos filhos copiam aquilo que nós fazemos. Se você ora, o seu filho vai orar. Se você é educado em casa, seus filhos serão educados. Se você faz... Para trás cheguei para meu filho, a escola, a professora falou, o Tito xingou o menino. Falei, o que ele falou? Ele falou assim, porque esse menino é um miserável. Aí eu cheguei e falei, pior que de vez em quando eu falo para ele, eu falo assim, meu cara miserável. E aí acho que ele pegou, né? Mas eu cheguei para ele e falei, filho, você já viu eu xingando alguma vez aqui em casa? Aí ele, não, papai. Falei, então você não pode xingar, falar palavrão também, papai. Filho, ele, tá bom. Falei, nunca mais você fala isso. Nem miserável. Nem miserável. Porque às vezes nós falamos miserável. Mas falei, nem miserável você fala. Eu pensei, eu tenho que parar de falar miserável. Vou ter que tirar o miserável do meu vocabulário. Miserável homem que sou. Miserável homem que sou. Não posso mais. Por quê? Porque se eu estou falando miserável, eu vou falar miserável para os outros também. E aí tem gente que não gosta da palavra miserável. Então, eu vou tirar. Mas por que isso? Porque eu estou dando um destino para o meu filho. Eu estou ensinando ele. Por quê? Porque eu quero que ele faça aquilo. Muitas coisas, sem eu precisar de falar com ele. Porque nossos filhos nos copiam. E teus filhos, como rebentos da oliveira, ao redor de sua mesa. Eles estão crescendo a partir de você. E eu vou dizer para você, observa uma coisa. Os seus filhos se parecem mais com você do que você pensa. Já parou para pensar nisso?
Aquelas manias feias que seu filho tem, muitas delas eles copiaram de vocês. E as coisas boas também. Graças a Deus por isso. Mas então, nossos filhos são esses rebentos, eles estão crescendo a partir de nós. Então, nesse mundo terrível, creia, ore com o seu filho. Põe as mãos sobre ele. Ore por cada um deles. Nós poderíamos falar aqui mais 2 horas sobre filhos. Mas eu sei por causa do horário, nós não conseguimos e não temos mais tempo para compartilharmos mais. E filhos são uma bênção, irmãos. Eu adoro falar sobre filhos, né? Todos os dias eu sento com meus filhos, faço várias coisas com eles, porque eu sei da importância que é investir nos nossos filhos. Porque eles continuarão a partir de nós. Eu sei disso. Então assim, mas se você depois quiser ouvir mais nós sobre filho, depois você pode ir lá no nosso Instagram, eu da Wills também. Nós sempre postamos coisas sobre os nossos filhos. Mas para terminarmos aqui, conclusão, cuide da sua família. Como? Temendo ao Senhor. Em primeiro lugar, tema ao Senhor. Segundo, cultivando o seu casamento. E terceiro, abençoando os seus filhos. Abençoe os seus filhos. Abençoe a sua casa. Se você seguir esse projeto, você vai começar o curso agora, decida hoje. Você vai começar com o manual. Pega esse curso e fala assim, olha, eu vou começar a fazer esse curso e vou colocar em prática aquilo que eu vou aprender lá. Coloque em prática, porque não adianta. Você lê o manual, olha, eu sei como que faz o manual aqui. Você tira o fio e coloca no 110. Você pega lá e vai lá e coloca no 220. Vai resolver? Vai queimar, meu irmão. Então, decida e fala assim, olha, eu vou fazer o curso de casados. Eu vou seguir os princípios. Já marca no final do curso de casados aí, mulheres. Depois vocês me agradeçam. Viu? Os homens, no final do curso de casados, já marcam uma viagem com sua esposa. Vai para um lugar. Né? Vai para o cruzeiro. Boa. Já faz inscrição. Olha, surpresa. Você procura depois os irmãos e já vai lá, faz inscrição para o cruzeiro. Vai para o cruzeiro, leva ela para o cruzeiro de família. Faça alguma coisa em sua casa. Mude esse cenário que está. Aproveite com seus filhos e com sua família. Nós gostaríamos de orar por você neste momento. E a Simone, mas o Alexandre, acho que eles vão subir aqui, porque nós faremos um momento ainda com os líderes. Mas eu gostaria que você fechasse seus olhos. Feche seus olhos aí e pense o que precisa ser mudado em você. É no seu casamento? Na sua família? É temendo ao Senhor? É abençoando seus filhos? É o seu casamento que você vai se casar daqui a pouco? Pastor Luiz, ore pela gente. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor, reconhecendo que Tu és Deus, Tu és grande e que nós somos pequenos. Nós reconhecemos que precisamos do Senhor sobre a nossa casa. Reconhecemos que necessitamos do Senhor para cuidar da nossa família, para cuidar do nosso casamento, dos nossos filhos. O Senhor sabe muito melhor do que nós o que fazer, como fazer. Então nós nos submetemos ao Senhor nesse momento. E nós declaramos, Pai, que durante esse tempo de curso, de treinamento, todos os que estão aqui sairão transformados pelo poder do Teu Espírito Santo. Sairão diferentes, sairão melhores do que entraram. Nós nos colocamos, Senhor, aqui à disposição, como um vaso nas mãos do oleiro, maleáveis para que o Senhor nos molde. Então molde, Senhor, casamentos, molde caráteres aqui, molde, Senhor, famílias inteiras, pais. Senhor, molde as nossas vidas a partir desse momento. Usa os cursos como instrumentos do Senhor para nos tornar aquilo que o Senhor nos chamou para ser. É o que eu te peço em nome de Jesus, e que a partir disso possamos edificar uma casa que glorificará o Teu nome em tudo que fizer, em nome de Jesus. Amém? Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Peraí.